Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Assim está escrito: Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Esse é o texto que vamos meditar ou refletir, falando sobre como será o corpo da ressurreição. Uma vez que a palavra de Deus nos afirma que o Senhor Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Deus fez habitar nele o espírito e quando o homem desobedeceu, a sentença de Deus foi que o homem não viveria para sempre, mas assim como ele foi formado do pó, ao pó retornaria. O corpo voltaria ao pó e o espírito voltaria a Deus. Quando Jesus veio, que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme prometia as Escrituras Sagradas, e os apóstolos, então, começaram a pregar sobre a ressurreição de Jesus, que daria e que traz a garantia também da nossa ressurreição. Quando Paulo começa a discorrer sobre este assunto, que alguns procuraram colocar em dúvida a ressurreição, Paulo foi firme em dizer que, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, se prega que Cristo ressuscitou, como é que pode alguns dizer que ele não ressuscitou? Então Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Por quê? Porque então somos considerados como falsas testemunhas. Mas o que ele diz é o seguinte: que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e ele apresentou-se vivo com provas infalíveis. Então diz: mas agora Cristo ressuscitou e tornou-se e foi feito as primícias dos que dormem, dando a garantia que, assim como Cristo morreu e ressuscitou, aos que em Jesus crerem também serão ressuscitados. E Jesus prometeu a ressurreição. Haverá ressurreição para a vida e haverá ressurreição para a morte. Evidentemente, a ressurreição para a vida é para os salvos em Cristo e a ressurreição para a morte é para os que não se converterem a Cristo Jesus. É o ensino claro da palavra de Deus. E quando ele, enfatizando sobre este assunto da ressurreição, surge alguém com uma interrogação. E é esta que nós lemos aqui no versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Bom, os mortos ressuscitarão porque a ressurreição está baseada na ressurreição de Jesus. Ora, se Cristo ressuscitou, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Cristo, por meio da ressurreição. E com que corpo virão? Se bem que o corpo que cada um tinha, fisicamente, o corpo que foi criado do pó da terra, e quando veio o momento da morte, este corpo foi sepultado e foi desfeito, virou em pó. Qual é o corpo com que as pessoas virão no ato da ressurreição? Bem, falando sobre a ressurreição dos salvos, das pessoas que em vida ouviram a palavra, creram em Jesus, foram salvos e libertos por ele e morreram na esperança desta vida com Deus.
Porque a outra ressurreição é das pessoas que ressuscitarão para a morte. Como Daniel disse, uns ressuscitarão para alegria e gozo eterno e outros para o desprezo eterno. Quando Paulo está escrevendo a estes irmãos, ele ressalta sobre o corpo da ressurreição, e em outros textos vamos observar da ressurreição dos salvos. Ele começa clareando esta pergunta dizendo assim, versículo 36: Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Quer dizer, a semente que é lançada à terra, ela não pode ser vivificada se não morrer, porque a vida está dentro. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer. Quer dizer, aquele corpo marcado, ferido, chagado, faltando alguma parte, não é aquele corpo que vai ser ressuscitado. Aquele foi que a pessoa viveu em vida e com a morte foi desfeito. O corpo da ressurreição não terá nenhuma imperfeição nele. Não serão corpos mutilados, mas serão corpos perfeitos e completos. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus, observe agora, Deus é quem vai dar a cada um o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então, às vezes, nós ficamos tanto preocupados com o corpo que vai ser ressuscitado, mas a Escritura, categoricamente, ela nos afirma que é Deus quem dá o corpo a cada um como quer. E continua dizendo, nem toda a carne é uma mesma carne. Então diz que uma é a carne dos homens, da humanidade, outra é a carne dos animais, outra a carne dos peixes, outra a carne das aves. Quer dizer, cada um tem a sua carne e ela tem a sua natureza. Das aves é uma, dos peixes é outra, dos animais é outra e dos homens é outra, totalmente diferente. E com relação aos corpos, então a carne é esta. Cada um tem a sua definição. E com relação aos corpos, ele diz, há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Assim como ele fazendo referência ao que é celeste, ao que habita no céu. Então ele diz, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, que estão no espaço celeste, no céu. Porque uma estrela difere de glória de outra estrela. Então, uma vez que Paulo ressaltou este assunto e deixou claro aqui que o corpo que há de nascer será um corpo dado pelo próprio Deus. Deus é quem vai dar a cada um o corpo como quer. E que a ressurreição tem as suas diferenças do corpo humano para os corpos animais, de peixes ou de aves. E versículo 42, ele afirma, assim também a ressurreição dos mortos. Agora ele trata o assunto. Semeia-se corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Então veja que o corpo da ressurreição será um corpo incorruptível. Um corpo que não será mais sujeito à corrupção. E que será também um corpo incorruptível. Incorruptível. Paulo escrevendo aqui ainda, no capítulo 15, o versículo 53, ele afirma, isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade.
Então será um corpo sem a corrupção, incorruptível. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. O corpo será de glória, será um corpo glorioso. Este corpo será semelhante ao corpo de Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, e nos versículos 22, 21, está escrito assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, o corpo de glória, segundo o seu poder, seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui observamos que o corpo não estará sujeito às leis da matéria, aquele foi desfeito, Deus dará um outro corpo perfeito. Este corpo será incorruptível, este corpo será também glorioso, à semelhança do corpo de Jesus. E aqui diz que semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Será um corpo vigoroso, o corpo da ressurreição. 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, o corpo que vivemos aqui na terra é o corpo chamado animal, o corpo humano. No ato da ressurreição, será um corpo espiritual, de outra natureza, apto para estar na presença de Deus. Um corpo espiritual. E este corpo, conforme os versículos 48 e 49, está escrito assim: qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, o que Paulo está dizendo é que o corpo da ressurreição será também um corpo celestial. E ele será também imortal, um corpo que não estará mais sujeito à morte. Aqui no versículos a seguir, versículo 53 e 54, está escrito assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, temos visto dentro deste capítulo e destes destaques feitos que o corpo da ressurreição, ele terá em si pelo menos 7 características. Primeiro, o corpo da ressurreição, ele não estará sujeito às leis da matéria, da física, da humana, porque ele será um corpo espiritual, um corpo preparado por Deus, um corpo santo. Segundo, será um corpo incorruptível, não estará sujeito à corrupção. Terceiro, será um corpo glorioso, um corpo de glória, próprio para habitar a presença de Deus. Quarto, será um corpo vigoroso, não um corpo cansado, raquítico, desnutrido, não, um corpo vigoroso. Será a semelhança de Jesus, um corpo espiritual. Não é um corpo físico, humano, é um corpo espiritual. Este corpo será também celestial, para habitar
as regiões celestiais. E sétimo, será um corpo imortal. A morte é o último inimigo a ser vencido. Por ocasião da ressurreição, a morte não terá nenhum poder sobre este corpo da ressurreição. Então, como será o corpo da ressurreição? Não será sujeito às leis da matéria, será um corpo incorruptível, será um corpo glorioso, será um corpo vigoroso, será um corpo espiritual, será um corpo celestial, será um corpo imortal, semelhante ao de Jesus após a ressurreição, quando se apresentou diante dos seus discípulos. Este é o corpo da ressurreição, à luz do que diz a palavra de Deus. Que possamos ter esta convicção e esta certeza e não nos deixar levar por dúvidas e por situações que querem fazer desacreditar naquilo que a palavra de Deus nos dá como garantia e certeza da natureza do corpo da ressurreição, para vivermos e desfrutarmos a eternidade na presença de Deus. Pense, reflita sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.